Muito bem, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Nós estamos iniciando mais uma edição do Talking DI e hoje a gente recebe o reitor da UNO Chapecó, autor do livro Transformando o Brasil pelo Modelo Comunitário e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o professor Cláudio Alcides Jacoski. Professor, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo aí ao Talking DI. A gente que agradece a oportunidade que a gente tem de trazer informações e falar um pouco sobre a educação, um tema tão importante para o nosso país. Tá certo. Ao longo dessa conversa, então, a gente vai falar sobre o livro do professor Cláudio, o papel das universidades comunitárias aí no panorama nacional e também vamos traçar um pouquinho, discutir um pouquinho, professor Cláudio, sobre o panorama da educação superior no Brasil como um todo. Para começar, então, eu começo perguntando sobre o teu livro. Tu pode falar exatamente qual que é a ideia central dessa obra, quando que tu decidiu escrever ele, em que contexto que esse livro foi lançado? Certo. O livro ele tem um objetivo claro de tentar trazer informações a respeito do modelo comunitário, né? O modelo comunitário vem avançando muito no Brasil, principalmente em crescimento efetivo na área da produção científica, da qualificação dos seus resultados. E eu, estando à frente da Associação Brasileira de Instituições Comunitárias de Educação Superior, a ABRUC, fiz questão de deixar marcado esse momento da passagem dessa gestão. Então foram duas gestões à frente da ABRUC, que muito me orgulharam, e achei por bem deixar registrado as informações a respeito das comunitárias. Para se ter uma ideia, o livro anterior, que falava um pouco sobre instituições comunitárias, que é um pouco referência para nós, é do reitor Aldo Vanucci, né, um reitor da Uniso, da Universidade de Sorocaba, e que já faz alguns anos, né, algumas décadas até que a gente tinha esse livro. Então achei por bem atualizar, nós tivemos importantes modificações no modelo comunitário nos últimos anos, em especial a Lei das Comunitárias, a Lei 12.881 de 2013, na qual a gente participou ativamente desse processo. Também tivemos uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que no artigo 19 tipificou e transformou 3 modelos possíveis organizacionais na educação brasileira. Já tínhamos as públicas, as privadas e o inciso 3º do artigo 19 trouxe também as comunitárias. Então achei importante deixar registrado também pelo aniversário dos 30 anos do clube, né, comemorando 30 anos de vida, deixar um presente, né, para a comunidade toda ligada às instituições comunitárias, escrevendo um livro e explicando também quais são as condições que as comunitárias têm, porque há muitas dúvidas a respeito desse modelo, que é uma instituição que não tem fins lucrativos, é uma instituição que não visa lucros e oferece serviços públicos para a comunidade com muita efetividade e com muita qualidade. A propósito, professor Cláudio, como é que o modelo comunitário se diferencia dos demais modelos público e privado na prática? Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida. No modelo público, você tem o Estado por trás dele financiando esse processo, né, e dando condições de funcionamento. No modelo privado, há um interesse privado de busca de ganhos, de lucros. O modelo comunitário ele fica no meio termo. Todas as instituições comunitárias se colocam também como instituições que cobram mensalidade, mas todo o recurso obtido ele é reinvestido na própria instituição e na própria comunidade. Não há pessoas que oferem lucros, né? As instituições comunitárias não buscam lucro, mas buscam sim sustentabilidade e oferecimento de um ensino de qualidade. Acho que essa diferença é fundamental e neste livro também a gente aponta o quão é importante que as pessoas compreendam o sucesso que foi o processo de desenvolvimento causado por essas comunitárias. Santa Catarina e Rio Grande do Sul se destacam, com 14 instituições comunitárias em cada um desses estados, e a gente sabe, né, em Santa Catarina, em cada local que a gente tem uma instituição comunitária, a gente teve um processo de desenvolvimento muito diferenciado. No teu livro, quais que são os principais desafios que precisam ser superados aí para fortalecer a educação comunitária no Brasil todo? Olha, tem grandes desafios, né? Um deles trata sobre o financiamento. Depois a gente pode comentar um pouco sobre o decreto que melhorou Claro, vamos entrar nesse assunto, sim. as condições. E é um dos desafios a serem vencidos, né? O financiamento ele precisa ocorrer para que as comunitárias tenham sucesso. Temos a questão da avaliação também, que é um item extremamente importante e que precisa ser olhado de uma forma diferenciada para as comunitárias. E a regulação também, né? O processo de regulação é, às vezes, um entrave para o processo de desenvolvimento
desenvolvimento dessas instituições. Eu traria esses 3 itens como principais e colocando de que se o modelo comunitário tiver o aporte de financiamento que o Estado pode dar a partir da lei das comunitárias, se ele tiver um acompanhamento mais efetivo no processo de avaliação e tiver uma regulação diferenciada, eu tenho certeza que o Brasil tem um grande modelo e um modelo muito efetivo para funcionamento do ensino superior. Basta lembrar que se a gente olhar para algumas instituições de grande porte e que são sucesso no mundo, vamos pensar em Harvard, vamos pensar no MIT, por exemplo, são instituições que têm um modelo muito próximo das comunitárias, pois eles apenas têm recursos para os seus custos, mas cobram mensalidade, se desenvolve a partir daí. Então é um modelo que a gente acredita que o Brasil, apostando nesse modelo, pode ter um diferencial muito grande no futuro, assim como já foi nos estados que eu citei. O senhor preside atualmente o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB. Qual que é o principal papel do CRUB no debate nacional envolvendo a educação superior como um todo? Certo. Eu tive a felicidade de, em 2020 e 2021, ser presidente da CAF, a Associação Catarinense. Depois fiz essa passagem pela BRUC, no qual a gente citou o livro, e neste momento eu respondo pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. O CRUB, ele envolve todos os modelos brasileiros, né? Então é uma representação que vai inclusive fazer aniversário também esse ano, vai fazer 60 anos de Olha vida. só. Então, também me orgulho de ser o 4º catarinense a ocupar esse espaço. A gente teve na história muito passada, né, reitores que também ocuparam essa condição. Davi Ferreira Lima, por exemplo, o primeiro reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um nome muito conhecido, né, no estado. Enfim, outros reitores, Rodolfo Pindaluz e outros reitores que estiveram à frente. Mas é com muito orgulho que a gente representa agora o modelo público, o privado e o comunitário no olhar dos reitores. O CRUB também tem uma importância fundamental, que é uma instituição que tem, pela sua representatividade, a possibilidade de estar representando as universidades no Superior Tribunal Federal, no STF. Então, é um local bastante importante para discutir, principalmente, as grandes políticas de desenvolvimento da educação superior do Brasil. Professor Cláudio, vamos falar então da lei que ficou conhecida aí como Lei das Instituições Comunitárias de Educação Superior. O que o senhor pode falar a respeito dela, em resumir? Olha, a Lei 12.881, que é a Lei das Comunitárias, ela foi aprovada em 2013 ainda, e até o momento ela não tinha regulamentação. Então foi uma caminhada bastante árdua que nós tivemos, foram mais de 12 anos aí buscando essa regulamentação. E no ano que passou, 2024, iniciando em 24 e 25, tive a oportunidade também de participar do grupo de trabalho que constituiu o decreto que pode fazer esse movimento de regulamentação. Com base nisso, professor, o que vai mudar na prática essa regulamentação? Bem, na prática, a gente tem efetivamente a regulamentação do artigo 2º da lei, que permite com que o governo federal aporte recursos públicos para as instituições comunitárias, sendo que essas instituições podem retornar com serviços, que é o que elas fazem com maestria, né? Também a possibilidade de participação em editais públicos que são destinados às instituições públicas. Então isso realmente vai mover as comunitárias para um outro patamar, uma possibilidade de nós firmarmos termos de parceria, inclusive um anexo do decreto trata do termo de parceria, que permite com que instituições públicas estaduais, municipais e federais façam um termo de parceria com instituições comunitárias e elas possam prestar serviço. Vou dar um exemplo bem prático. Certo. Pode, por exemplo, o Ministério da Educação desejar desenvolver as licenciaturas, por exemplo, que é um problema para o país, ou as engenharias, e ofertar vagas das instituições comunitárias, aportando recursos para que elas tenham essas vagas. Então, era necessário que ocorresse isso para que não tivéssemos problemas legais junto a, seja a prefeitura, seja o governo do estado ou o governo federal, e esse decreto vem dar essa condição. Então, a gente está muito feliz com isso, porque, de certa forma, o trabalho... Vai mudar bastante. Vai mudar muita coisa e o trabalho foi muito árduo, né? Porque, vejam, 12 anos é muito tempo e a gente acreditava que tinha que recentemente, ocorrer. Inclusive, o senhor teve aí com outros reitores, encontrou com o presidente Lula, né, para celebrar essa questão, né? Exatamente. A assinatura do decreto foi pública, né, com a presença do presidente Lula, né, e com a presença do ministro Camilo Santana e outros ministros também. De certa forma, tivemos
esse agradecimento, né, em forma de assinatura do decreto para que a gente pudesse ter esse novo momento. Agora vem uma outra fase, a fase de expectativa que a gente tem de lançamento dos editais e dessa negociação do termo de parceria junto ao governo federal e a abertura da lei orçamentária para que ela possa também abrir espaço para recursos para as instituições comunitárias. Vamos voltar a falar um pouquinho agora da ABRUC, professor, a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Você presidiu até dezembro de 2025, é isso? Exatamente. Qual foi o maior avanço das comunitárias nesse período aí que o senhor esteve à frente da... Nós tivemos alguns avanços. Eu diria que o decreto é fruto disso, né? A gente foi lembrado lá algumas vezes durante esse evento, com muita alegria, né? Pela caminhada que a gente fez enquanto ABRUC, era um grande desafio que nós tínhamos, mas eu traria outros avanços, né? Como eu disse, a avaliação é um tema que nos diz muito respeito e muito necessário, e nós avançamos no processo de divisão dos dados em relação às comunitárias. O que havia até o momento é uma mistura de informações de dados, onde a gente não conseguia destacar quem são efetivamente as comunitárias e qual é o nível de resposta que elas dão para a sociedade. Eu acho que esse foi um grande passo, um grande avanço que fizemos. Fizemos também uma série de webinars, né, uma série de eventos, trazendo várias temáticas da educação, comemorando os 30 anos, que culminaram também com o livro, né, que a gente encerrou o mandato entregando essa condição de um... Tudo está relacionado, né? Exatamente, é um conjunto de ações, eu diria. Né? Vamos falar um pouquinho da UNO Chapecó agora, então? Vamos lá. Ano passado, fechou o ano com quase 8 mil alunos, é isso, Exatamente. né, professor? O que explica esse crescimento? Olha, a UNO Chapecó vive um grande momento, né? A instituição ela tem obtido várias premiações em nível nacional, em nível internacional. Nós tivemos aí premiação da nossa ABEX, Aprendizagem Baseada em Experiência, que é o nosso modelo metodológico, ganhou um prêmio internacional. Nós tivemos a premiação do nosso Talentos Uno, que é o espaço de estágios da instituição, um prêmio nacional também, nos colocando, né, em um caminho diferenciado. O Pólen, Parque Científico Tecnológico, entre os 3 melhores do Brasil. Enfim, foi um ano de muitos resultados e uma colheita muito grande, digamos assim, de premiações. Isso é fruto de um trabalho, de um planejamento, de uma organização que nós fizemos no passado e que vem colocando a UNO Chapecó num patamar em nível nacional. Então, eu atribuo o crescimento a essa condição, somada à condição da universidade gratuita. Né? O programa do governo do estado também representa um processo de abertura de possibilidades da entrada dos alunos e eu acredito que esse programa tem dado essa condição para que a gente possa crescer da forma que a gente vem crescendo. Bom, e para o decorrer agora de 2026, vocês anunciaram em uma coletiva de imprensa no finalzinho do ano passado que tem um orçamento previsto aí para, aliás, um orçamento previsto de 180 milhões aproximadamente. O que isso vai impactar na vida do aluno? Qual que vai ser o diferencial? Como é que vai ser na prática isso para o aluno? Na verdade, como eu disse, as instituições comunitárias elas reinvestem todo o resultado que elas obtêm. Né? Então, de certa forma, ter um movimento como esse, 2026 vai ser cerca de 180 milhões, nosso orçamento, vamos passar dos 200 milhões em 2027, e isso impacta em ações efetivas de devolutiva que a gente pode ter na universidade, na construção de laboratórios diferenciados, que é o que a gente vem fazendo. Temos laboratórios específicos sendo construídos atualmente, no desenvolvimento de espaços mais adequados para a convivência dos alunos da nossa instituição, ou seja, um volume de recursos que pode dar ao estudante uma melhor qualidade de atuação e um desempenho mais efetivo enquanto estudante. Perfeito. Para a gente encerrar, professor Cláudio, que mensagem que o senhor espera aí que o leitor leve consigo depois de ler o seu livro Transformando o Brasil pelo Modelo Comunitário? Eu gostaria que as pessoas compreendessem o modelo, né, pela dificuldade que a gente tem de explicar, é um modelo bem diferente. A gente vive ele, né, a comunidade de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Sudeste, do Norte e do Nordeste, vivem o modelo comunitário, mas não conseguem, às vezes, compreendê-lo. E eu gostaria que cada leitor do livro pudesse também ser alguém que defendesse esse modelo, porque a gente acredita muito que ele tem tudo para se constituir num grande elemento de desenvolvimento das comunidades e das regiões onde a gente tem uma instituição comunitária. Se isso for conseguido, eu acho que a gente atinge o objetivo com o nosso livro. Muito bem, eu conversei então aqui com o professor Cláudio Alcides Jacoski, o reitor da UNO Chapecó e presidente do clube, autor do livro Transformando o Brasil pelo Modelo Comunitário. Professor, muito obrigado aí pela sua presença aqui em nossos estúdios. E obrigado também para você que acompanhou até aqui. Essa foi mais uma edição do Talking DI. A gente se vê na próxima. Até lá!